Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e na aula de hoje eu vou trazer para vocês 5 tipos de problemas sobre cilindros que vocês precisam saber fazer. Então, se você está estudando cilindros na escola ou se preparando para o Enem, ou mesmo para algum concurso, e achou esse vídeo, eu te convido a vir comigo e conhecer esses 5 tipos de problemas mais que importantes sobre cilindros. Nesse primeiro tipo, geralmente nós temos uma situação com todos os dados necessários. Muitas vezes esses dados são obtidos no próprio local ou retirados de alguma figura. E tudo o que precisamos fazer é aplicar uma fórmula usando os dados do problema e calcular o volume. Vamos analisar então esse problema de número 1. Ele diz que na casa de Aline há uma cacimba de formato aproximadamente cilíndrico, não precisa ser necessariamente cilíndrico, cujo diâmetro da base é de 1,2 metros. Mede-se a partir da base e verifica-se que a cacimba possui água até a altura de 8 metros. O volume em litros de água presente nessa cacimba é cerca de... Vamos considerar então essa figura como se fosse um modelo para a nossa representação do problema. Aqui na base, o diâmetro é de 1,2 metros e aqui na altura a gente tem 8 metros da base até o topo, ou pelo menos da base até onde tem água, né? Que é o que interessa para a gente. Tirando esses dados, então nós temos o seguinte, ó, o H, que é a altura, é 8 metros. E o raio da base, a gente sabe que o raio da base ele é metade do diâmetro. Então, metade de 1,2, o raio da base vai ser 0,6 metros. Bom, a gente tem as medidas em metros. Vamos achar então o volume. Esse volume vai aparecer em metros cúbicos. A gente aprendeu que o volume de um cilindro é calculado fazendo a área da base vezes a altura. O cilindro é uma dessas figuras uniformes, então o volume é calculado dessa forma aqui. A área da base é a área do círculo, então a área do círculo é o valor de π vezes o raio ao quadrado. E isso vai ser multiplicado pela altura. Então eu tenho a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Fazendo as contas aqui, então eu tenho volume igual. Aqui no lugar de π, a questão pediu para eu utilizar esse valor aqui, ó, aproximadamente 3,14. Então vamos substituir 3,14 vezes o raio, que é 0,6, a gente escreveu aqui. Só que esse raio fica ao quadrado, então eu coloco 0,6 ao quadrado. Os parênteses são obrigatórios porque o número é decimal. E multiplico isso pela altura, que é 8. Fazendo conta aqui, nós vamos ter 3,14 vezes... Aqui eu tenho 6 vezes 6 é 36, então isso daqui vai dar 0,36. E vezes 8. Dá 0,36 porque vão ficar duas casas decimais na multiplicação. Basta então fazer essa multiplicação aqui e nós vamos ter o valor do volume. 8 vezes 6 é 48, vão 4, 8 vezes 3 é 24, fica 28, vai 2, 8 vezes 0 é 0. Temos 2, duas casas da vírgula, 2,88. Vamos multiplicar então esse 2,88 que a gente obteve aqui por 3,14. 4 vezes 8 é 32. Vai 3, 4 vezes 8, 32, fica 35. 4 vezes 2 é 8, fica 11. 1 vezes 8, 1 vezes 8 e 1 vezes 2. 3 vezes 8 é 24, vai 2. 3 vezes 8, 24, fica 26, vai 2. 3 vezes 2, 6, fica 8. Somando isso, nós vamos ter 2. 5 mais 8, 13, vai 1. 1 e 8, 9, com 4, 13, fica 14, vai 1. 3 e 6, 9, com 1, 10, vai 1. E aqui a gente vai ter 9.
4 casas da vírgula, 2 de baixo e 2 de cima, eu vou ter 9,0432. Esse é então o volume. Esse volume está em metros cúbicos, né? Porque eu tenho medidas em metros, a medida da área dá em metros quadrados, vezes a altura fica metros cúbicos. Bom, eu quero o volume em litros, né? Está mostrado aqui, eu quero o volume em litros. Então, para obter o volume em litros, basta multiplicar isso por 1000. A vírgula, teoricamente, adianta 3 casas. E você teria 9.043,2. Como as nossas respostas estão em potência de 10, vamos multiplicar então isso daqui por 1000 ou por 10 ao cubo, né? Porque 1000 e 10 ao cubo é a mesma coisa. Então o volume vai ser, já arredondando isso, ó, 9,04 vezes 10 elevado a 3 e aqui litro, né? Bom, aqui então, já com a nossa resposta arredondada, 9,04 vezes 10 elevado a 3 litros. Mais arredondado do que isso, só a nossa resposta aqui, 9 vezes 10 elevado a 3. Esse é o volume, então, de água dessa cacimba. Nessa situação, assim como na que acabamos de ver, o problema também nos oferece todos os dados, e só precisamos obter a quantidade de material necessária para fabricar a embalagem cilíndrica que vai comportar o determinado produto. É muito comum que nos problemas desse tipo, a gente precise calcular o custo do material necessário para fabricar a embalagem. Vamos observar então esse problema 2. Ele diz que para se construir uma lata cilíndrica circular sem tampa, com 20 centímetros de diâmetro na base e 25 centímetros de altura, são gastos x centímetros quadrados de material. Ele quer saber qual é esse valor x. Uma coisa que é importante a gente entender aqui é que o material sempre é uma quantidade de unidades quadradas, ou seja, é uma quantidade de centímetros quadrados ou uma quantidade de metros quadrados. Esse material normalmente é a área total da nossa figura, seja ela qual figura espacial for. Quando a gente fala de material, a gente está falando da área total. Vamos considerar então essa figura como um modelo. A gente tem na base um diâmetro de 20 centímetros, então esse diâmetro aqui é de 20 centímetros. E a gente tem na altura 25 centímetros, é essa medida em linha reta aqui. Nesse caso, então, eu tenho H igual a 25 centímetros e R, o raio é a metade da medida do diâmetro, esse raio mede 10 centímetros. Vamos começar então calculando a área da base. A área da base, como a gente viu no problema anterior, é π vezes o raio ao quadrado. Fazendo então as contas aqui, eu tenho π vezes a medida do raio é 10. Então 10 ao quadrado é 100. Então a área da base é 100 π centímetros quadrados. Eu não vou substituir esse π, porque nas alternativas eu tenho ali o valor de π. Como a gente não tem a tampa, vamos calcular então a área lateral. A área lateral desse cilindro, ela é sempre um retângulo, como eu mostrei para vocês na aula anterior. Então vamos imaginar que aqui eu tenha a área lateral ou a superfície lateral do meu cilindro. A altura desse retângulo é sempre a mesma altura que eu tenho no cilindro. Então, como a altura do cilindro é 25 centímetros, a altura desse retângulo também é 25 centímetros. Aqui na base é muito importante que você entenda que o comprimento que eu tenho na base, ele é a medida necessária para dar uma volta em torno desse círculo, porque esse retângulo, quando ele é enrolado, ele envolve esse círculo. Então, essa medida da base sempre é 2π vezes o raio, porque 2π vezes o raio é o comprimento do círculo de raio R.
Então aqui a área lateral, se eu fosse usar uma fórmula, ela seria 2πr, que é a base do retângulo, vezes h, que é a altura do retângulo, que é a mesma altura do cilindro. Fazendo as contas aqui, então eu tenho que 2 vezes π vezes o raio é 10 e vezes a altura, que é 25, vão representar a área lateral do meu cilindro. Então essa área lateral vai ser, multiplicando isso daqui bem fácil, 20 vezes 25 dá 500, então eu tenho 500π centímetros quadrados. Essa então é a área lateral. E aí eu já te digo, né, aquilo que eu sempre falo, você não precisa fazer mais nada, você já sabe qual é a resposta provavelmente. Então marca e vai para outra questão. Neste caso, eu estou interessado na área total, e aí é importante que eu te diga que a área total desse cilindro, ela não vai usar aquela fórmula de área total que você viu na aula anterior, né? Nesse caso, a área total, ela é a soma da área lateral com a área de uma base apenas. Normalmente, quando a gente quer a área total, a gente soma as duas bases, mas aqui o meu cilindro está sem tampa. Então, a minha área total, que vai representar a quantidade de material, ela é 500π mais 100π. E aí você já sabe que essa área total dá 600π centímetros quadrados. Alternativa D, problema resolvido. Esse é mais um tipo de problema sobre cilindros, onde todos os dados necessários são oferecidos pelo enunciado. Nas perguntas, há duas coisas muito comuns. A primeira é basicamente comparar ou associar o preço do produto em uma embalagem com o preço do produto na outra embalagem. A segunda é decidir qual das situações oferecidas tem o melhor preço ou é mais vantajosa para o consumidor. Para a gente entender um pouco melhor isso, vamos brincar com essa questão 3. Ela diz que certa especiaria é vendida em latas cilíndricas cuja base tem raio 8 cm e cuja altura é de 5 cm. Mas o vendedor pretende ampliar o negócio e passar a oferecer a especiaria em latas cilíndricas de raio 10 cm e altura 10 cm. Se a primeira lata custa R$ 4,00, a segunda deverá custar. Bom, esse é um outro problema bem tranquilo de a gente fazer. Vamos analisar duas situações. Vamos chamar a primeira situação de 1, é a lata 1. O que é que eu tenho nessa lata 1? Eu tenho um raio e tenho uma altura. O raio é 8 centímetros e a altura é 5 centímetros. E eu tenho uma lata 2. O que é que eu tenho nessa lata 2? Um raio 10 centímetros e uma altura 10 centímetros. É importante a gente entender aqui que o preço do produto é o preço do volume da lata cilíndrica. Então, eu vou calcular o volume da lata 1 e vou calcular o volume da lata 2 e aí a gente faz uma comparação de preços. O volume da lata 1, pelo que a gente viu na questão 1, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, esse volume 1 vai ser π vezes o raio, eu vou deixar esse π aqui. O raio da lata 1 é 8, esse 8 vai ficar ao quadrado, vezes a altura, que é 5. Então, fazendo aqui a multiplicação, eu tenho π vezes 64, que 8 vezes 8 é 64, e vezes 5. Essa multiplicação é tranquila, né? Então, 320 π centímetros cúbicos, esse é o volume da minha primeira lata. Vamos então atrás do volume da segunda lata. Então, o volume da segunda lata também vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E aí, fazendo essa conta, eu tenho π vezes o raio da segunda lata, a gente está vendo aqui, é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. E a altura da segunda lata também é 10, então eu tenho essa conta aí.
Fazendo, então, eu tenho π vezes 10 ao quadrado é 100, e vezes 10, isso daqui é bem tranquilo, né? Mais tranquilo do que a anterior. 100 vezes 10 é 1000, então eu tenho 1000π centímetros cúbicos. De posse desses dois volumes, nós vamos então decidir qual é o preço da segunda lata. E aí a maneira mais fácil de você decidir qual é o preço da segunda lata é você fazendo uma regrinha de 3 simples. Nesse caso, o que eu tenho? Eu sei que o volume 1, que vale 320π, veja que eu pago pelo produto. Então, esse volume 1, que é 320π, ele está associado com R$4. E o volume 2, que é 1000π, eu vou precisar decidir qual é o preço dele. Então, esse volume 2 vai estar associado com um preço X. Nessa conta, eu posso simplificar esse ππ aqui em cima e embaixo, e eu também posso simplificar esse zero daqui de cima com esse zero daqui de baixo. E aí eu tenho 32 vezes x, que dá 32x, igual a 100 vezes 4, que dá 400. E aí o valor de x vai ser 400 dividido por 32. Essa é uma divisão razoavelmente fácil de fazer, tá? Quando você dividir 40 por 32 vai dar 1. Vão sobrar 8. Aí você vai ter 80 dividido por 32, você vai perceber que dá 2. E aí praticamente você já mata aqui nas alternativas, tá? Então, dividindo você vai encontrar 12,5, esse é o valor de x. Ou, se você preferir, né? Aí para deixar mais bonitinho, R$12,50 é um valor em dinheiro. Então esse é o nosso valor de x, esse é o nosso preço para essa segunda lata. Aqui é importante que eu diga, né? Quando você está fazendo uma conta, nem sempre você precisa ir até o final. Você precisa, nesse caso, como você tem alternativas, ter uma alternativa segura. Então, quando eu divido, dá 1, depois que eu divido de novo, que dá 2, eu já tenho uma alternativa segura. Quando eu divido que dá 1, eu já elimino 3 alternativas aqui. E aí depois, quando eu divido que dá 2, a conta acaba praticamente, o problema acaba. Então está aqui mais um problema resolvido. O quarto tipo de problema sobre cilindros que você precisa saber fazer são os problemas que envolvem a secção meridiana. Nesse tipo de situação, pode ser pedida a área da secção meridiana, ou mesmo nos casos mais interessantes, é dada a área da secção meridiana e se pede a área total ou volume do cilindro. Quase sempre você precisa trabalhar o problema, resolver equações e obter os dados necessários para chegar à resposta final. Vamos ver então esse problema 4 e ter uma ideia melhor de como a gente resolve uma situação assim. Ele está escrito que, num cilindro reto, o raio da base mede 8 centímetros a menos que a altura. E a secção meridiana tem 80 centímetros quadrados de área. Ele quer saber qual é a área da superfície desse cilindro. Vamos imaginar então que a gente tenha essa figura como modelo para o problema. A secção meridiana é esse retângulo que aparece aqui, ó, e que divide o cilindro em 2 semicilindros, né, que ele corta as bases exatamente nos seus diâmetros. Vejam que nesse caso eu nem tenho o valor do raio e nem tenho o valor da altura. A única coisa que eu sei aqui é que o raio da base ele mede 3 a menos que a altura. Então existe aqui um valor de H e existe aqui um valor de R, e tudo que eu sei é que esse raio ele mede 3 a menos que a altura. Então aqui o raio é o valor da altura menos 3. Bom, além disso, eu sei que a área dessa secção meridiana é 80. A área dessa secção meridiana, obviamente, é a área do retângulo. Então, a área desse retângulo é justamente 2R, que é essa medida na base, vezes a altura. Então, eu posso dizer que 2R vezes H
é a área da secção, ou seja, é igual a 80. E daí eu vou tentar me virar para descobrir o valor de R e o valor de H. Substituindo aqui os valores, então eu tenho o seguinte. 2R vai ser 2 vezes H menos 3. Então eu tenho 2 vezes H menos 3 e vezes H. Isso daqui é igual a 80. Fazendo essas multiplicações aqui, primeiro eu vou ter 2 vezes H é 2H e 2 vezes menos 3 é menos 6. Então eu tenho isso daqui vezes a altura é igual a 80. E aí é só multiplicar 2H vezes H dá 2H ao quadrado. Menos 6 vezes H dá menos 6H. E eu já estou vendo que isso daqui vai ser uma equação do segundo grau. Eu vou trazer esse 80 para cá e vai ficar menos 80 igual a zero. Vamos dividir essa equação por 2 para ela ficar mais simples. Então, dividindo aqui tudo por 2, eu tenho que H ao quadrado menos 3H menos 40 é igual a zero. 0 dividido por 2 continua sendo zero. E aqui eu tenho uma equação do segundo grau. O A vale 1, o B vale menos 3, o C vale menos 40. Estou tirando esses dados porque eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Vou tirar o delta e depois achar o valor de H aqui nessa equação. Fazendo conta, então, eu tenho que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. E aí o meu valor de delta vai ser, o valor de B era menos 3, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que era o valor de A, e vezes menos 40, que é o valor de C. Essa conta, então, vai ficar 3 ao quadrado é 9, sempre dá positivo isso. Jogo de sinal aqui, ó, menos por menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 40 dá 160. E aí o valor de delta é 169. Como nós queremos descobrir o valor de H, nós vamos aplicar a segunda parte da fórmula. Então, H é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2A. Isso vai me dar H igual, menos aqui da fórmula, menos do 3, mais ou menos raiz de 169, dividido por 2 vezes o valor de A, 2 vezes 1. Tirando ali os parênteses e a raiz, eu vou ter 3 positivo, mais ou menos, a raiz de 69 é fácil, é um número pequeno, dá 13. 2 vezes 1 aqui é 2. E aí eu tenho dois valores para H. H', 3 mais 3 é 16, dividido por 2 dá 8. E H duas linhas, o segundo valor de H. 3 tira 13 fica menos 10. Quando eu divido por 2 dá menos 5. Esse valor não me interessa. Não existe medida negativa, então a altura é 5 centímetros. E aí, consequentemente, né, eu já vou ter o raio. Eu tenho que a altura é 8 centímetros. E o raio, a gente viu lá no problema, ele é 3 a menos que a altura. Então, ele vai ser H menos 3, ou seja, 8 menos 3 dá 5. Eu quero, nesse problema, a área da superfície desse cilindro. Ou seja, eu estou interessado na área total desse cilindro. Vamos, então, fazer o cálculo da área total. Eu vou fazer esse cálculo não aplicando a fórmula que eu mostrei para vocês, mas somando as partes, usando a área lateral e a área da base. Fazendo conta aqui, então, eu tenho o seguinte. A área da base, a gente já viu nos problemas anteriores, é π vezes o raio ao quadrado. Então, aqui eu tenho a área da base igual a π vezes o valor do raio é 5, então 5 ao quadrado. A área da base vai ser 25π. Nós também vimos na questão anterior como calcular a área lateral. Então, a área lateral é 2 vezes o valor de π
vezes o raio e vezes a altura. Então, a área lateral ela pode ser calculada fazendo 2 vezes π vezes o raio, que é 5, e vezes a altura, que é 8. Multiplicando tudo isso, 5 vezes 8 é 40, vezes 2 é 80, eu tenho 80π centímetros quadrados. Aqui, então, eu tenho a área lateral e tenho a área da base. A área total, a gente sabe que nesse caso ela é a área lateral mais a área da base 2 vezes, ou seja, 2 vezes a área da base. Bem tranquilo aí, né? Nem precisa fazer essa conta com todo o cuidado. Você tem 80π mais 2 vezes a área da base dá 50π, né? 2 vezes 25π. A área da base aqui deu 25π, você está fazendo 2 vezes. 80π mais 50π, você tem a área total, 130π centímetros quadrados. Aqui, alternativa D. Bom, feito isso, é importante que eu diga o seguinte aqui. Você poderia ter calculado a área total aplicando aquela fórmula que você conhece, veja só. A área total ela é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, você poderia ter feito que a área total, vamos mostrar aqui qual é a fórmula, 2πr h mais 2πr ao quadrado. Colocando esse 2πr em evidência, você teria 2πr que multiplica, ó, quando eu tiro aqui 2πr, ainda sobra h para multiplicar, e quando eu tiro 2πr, como aqui eu tenho πr e r, vão sobrar ainda um r. Então, eu poderia ter usado essa fórmula, ela seria bem mais imediata aí, tá? Se você conhecer a fórmula, bem mais imediata para chegar nesse cálculo aqui, já que nesse problema eu tenho que calcular as duas áreas da base, porque eu quero a área de toda a superfície, diferente daquele problema anterior que a gente fez, onde o cilindro não tinha tampa. Então, nesse caso, eu poderia aplicar essa fórmula para chegar na área total. Em algum problema adiante, eu vou resolver aplicando essa fórmula. O último tipo de problema sobre cilindros que é importante que você saiba fazer são os problemas que tratam de cilindro equilátero. Assim como no tipo anterior, é comum que você precise trabalhar o problema até obter os dados necessários para aplicar nas fórmulas que levam à resposta final. É fundamental lembrar que nesse tipo de cilindro, a secção meridiana é um quadrado e, por isso, a altura tem o mesmo tamanho do diâmetro da base. Ou, se você preferir, a altura mede o dobro da medida do raio da base. Vamos ver um pouco disso, então, resolvendo esse problema de número 5, que você vê aqui. Ele diz, determine a razão entre a área da superfície lateral e a área da superfície total de um cilindro equilátero. Vamos imaginar, então, que eu tenha essa figura aqui e que essa figura ela seja um cilindro equilátero. O que é que eu tenho de especial? Como eu disse para vocês, essa secção meridiana, que nada mais é do que esse retângulo que divide o cilindro em dois semicilindros, ela é um quadrado. De forma especial, eu tenho que essa medida aqui embaixo, que é o diâmetro da base, ou seja, é 2 vezes o raio, ela é igual a essa medida da altura. E aí eu tenho um cilindro equilátero, eu tenho essa secção meridiana sendo um quadrado, como você preferir. Ou seja, o valor de H é igual a 2R. Fazendo então as contas que eu preciso, eu vou ter o seguinte. A área da superfície lateral, a gente viu aí nos problemas anteriores, ela é calculada fazendo 2π vezes R vezes H. Então, nas minhas contas aqui, eu tenho 2 vezes π vezes R. Veja que a questão não me deu nenhum dado, somente disse que eu tinha um cilindro equilátero. O valor de R eu vou deixar R e o valor de H eu vou deixar 2R, porque a altura é o dobro do raio. E aqui, fazendo conta,
você vai ter 2 vezes π vezes r vezes 2 vezes r. 2 vezes 2 dá 4. Você deixa o π. E r vezes r é r ao quadrado. Então, 4πr ao quadrado. Isso daqui representa a área lateral de um cilindro equilátero. A área total, eu mostrei para vocês uma fórmula aí no final da questão anterior. A área total ela é calculada fazendo 2π vezes r, que multiplica o valor de h mais r. Então, aplicando essa fórmula aqui para ser imediato, eu tenho que a área total ela é 2 vezes π vezes r vezes, aqui no lugar de h, eu tenho 2 r's e mais r. Então, a área total ela vai ser 2πr vezes 3r, que dá aqui, né? 2r mais r dá 3r. Multiplicando isso, essa área total ela vale, olha só, 2 vezes 3, 6. Você deixa o π. E o r vezes r dá r ao quadrado. 6πr ao quadrado. Essa forma representaria, então, a área total de um cilindro equilátero. Bom, o que eu quero aqui, eu quero a razão entre a área da superfície lateral e a área da superfície total, ou seja, eu quero saber quanto é a área lateral dividido pela área total. Essa fração aqui, ela vai ser 4πr ao quadrado da área lateral, dividido por 6πr ao quadrado da área total. Você pode cancelar algumas coisas aqui, cancelar esse π em cima e embaixo, cancelar também esse r ao quadrado em cima e embaixo, e você tem 4 sobre 6. Simplificando isso por 2, 4 por 2 vai te dar 2, 6 por 2 vai te dar 3. Então, essa é a razão entre as duas áreas. Mais importante do que isso, mais importante do que essa resposta, é você entender que toda vez que você tem um cilindro equilátero, você vai usar essa relação. E é essa relação que vai te permitir fazer contas. De repente, descobrir um valor de R ou um valor de H num problema desse tipo. Então, não esquece disso. Cilindro equilátero, você vai ter sempre H igual a 2R. E aí, fazendo substituição, de repente você pode chegar no valor de uma altura, no valor de um raio. E isso te ajuda a resolver todo o restante do problema, aplicando as fórmulas de área e de volume que você viu aí nas últimas questões. Para a gente finalizar esta aula, temos uma questão bônus. Um problema onde aparecem as situações já vistas nos tipos 2 e 3. Vamos acompanhar um problema onde temos um mesmo produto vendido em duas embalagens com características diferentes. Veremos entre as duas qual gasta mais material e também qual compra é mais ou menos vantajosa para o consumidor. Vamos finalizar então resolvendo essa questão 6 e vendo se esse entendimento ele fica suave aí para todo mundo. Nesse problema está escrito que um produto é embalado em recipientes no formato de cilindros retos. O tipo de embalagem A tem altura 20 cm e raio da base 8 cm. O tipo de embalagem B tem altura 15 cm e raio da base 10 cm. Temos então duas perguntas aqui. A primeira, na confecção de qual dessas embalagens se gasta mais material? E depois, suponha que o produto na embalagem A seja vendido a R$ 8,00 e o produto na embalagem B a R$ 9,00. Qual dessas aquisições é menos vantajosa para o consumidor? Vamos tirar os dados então e responder as duas perguntas. Na embalagem A, eu tenho altura 20 e raio 8, e na embalagem B, eu tenho altura 15 e raio 10. Para responder o item A, nós vamos calcular a área total dessa primeira embalagem e a área total dessa segunda embalagem. A gente viu que a área total é que representa a quantidade de material que você gasta numa embalagem, seja ela de que sólido for. Então aqui a nossa área total, vamos chamar de
área 1, ela vai ser 2π vezes o raio, que multiplica a altura mais o raio. A gente usou essa fórmula na questão anterior e eu tinha mostrado ela na questão 4. Então, a área 1 vai ser 2 vezes π vezes o raio é 8. E aqui eu tenho altura mais o raio, 20 mais 8 é 28. Já substituí aqui. Faz essa conta. 2 vezes 8 é 16. 16 vezes 28 é uma conta fácil de fazer. Dá 448 π centímetros quadrados. Essa então é a área da minha embalagem 1, da minha embalagem A. Vamos calcular então a área da embalagem 2, ou seja, a área da embalagem B. Então a área da embalagem 2, usando a mesma fórmula, é 2πr, que multiplica H mais R. E aqui eu tenho área 2 igual a 2 vezes o valor de π, vezes o valor do raio, que agora é 10, vezes altura mais R, ou seja, altura mais o raio, dá 25, 15 mais 10 ali. Fazendo então essa conta, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 25, bem simples, dá 500, 500π centímetros quadrados. Essa é a área da embalagem A, essa é a área da embalagem B. A minha pergunta é, na confecção de qual dessas embalagens se gasta mais material? Então, na confecção da embalagem B. Usando então esses mesmos dados, nós vamos calcular o volume de cada embalagem. Então, o volume da embalagem A, ele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Lembra que o volume representa a quantidade de produto que cabe dentro da embalagem. Assim como a área representa a quantidade de material necessário para fazer a embalagem, o volume ele representa a quantidade de material que cabe no interior. Então aqui nós vamos calcular o volume para saber quanto de produto tem nessa embalagem A e depois quanto de produto tem nessa embalagem B. Então o volume em A vai ser o valor de π vezes o raio ao quadrado, o raio aqui é 8, então 8 ao quadrado, vezes a altura é 20. Então aqui eu tenho uma conta, outra conta fácil, o volume vai ser π vezes 64 vezes 20. 64 vezes 2 é 128, então isso daqui dá 1280 π centímetros cúbicos. Esse então é o volume da embalagem A. E o volume da embalagem B você calcula da mesma forma, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Fazendo então essa conta, você tem π vezes o raio aqui é 10, 10 fica ao quadrado, vezes a altura que é 15. Fazendo aqui as contas, o volume em B vai ser π vezes 10 ao quadrado é 100, vezes 15. Bem tranquilo, né? 100 vezes 15 é 1.500. Então, 1.500 π centímetros cúbicos. Bom, a nossa pergunta diz o seguinte. Suponha que o produto na embalagem A seja vendido a R$ 8,00 e o produto na embalagem B a R$ 9,00. Qual dessas aquisições é menos vantajosa para o consumidor? Então eu tenho que isso daqui custa R$ 8,00 e eu tenho que essa outra aqui, essa quantidade de produto B, custa R$ 9,00 e eu quero saber qual das duas é mais vantajosa ou menos vantajosa no caso. Existem algumas formas de você fazer isso. Uma maneira é você tentar fazer por regra de 3 e você chega numa conclusão aí também. Uma outra forma, que eu considero mais simples nesse caso, é você dividir e você descobrir a quantidade de produto que você está levando
para cada real que você está pagando. Então, se você pega 1.280, vou ignorar o PI aqui, e dividimos isso pelos R$8. E aí nós vamos ter uma ideia da quantidade de material que a gente leva comprando a embalagem A para cada real que você está pagando. 12 por 8 dá 1, sobram 4. Baixo 8 você tem 48, que divide por 8 fica 6, não sobra. Você tem um zero ainda para baixar. Então isso aqui dá 160, teoricamente dá 160 pi. Então nessa embalagem você está levando 160 pi unidades do produto para cada real que você está pagando. Se você faz a mesma conta agora para o produto B, você vai ter 1.500, ignora o pi novamente, dividido agora por R$9. Então você tem 15 por 9 dá 1, sobram 6. Você passa a ter 60 por 9 dá 6. 6 vezes 9 é 54, sobram 6. 60 de novo vai dar 6. E sobram 6. E não tem mais zero para baixar, quer dizer, vai ficar aqui sempre 6, 6, 6, 6, 6. Bom, a questão é, aqui deu 160, aqui deu um pouco mais, né? Dá 166,666. Se você quiser arredondar, 166,67. E tem o pi, né? Porque a gente ignorou o pi ali. Então, você leva mais produto quando você compra essa embalagem B. Então, essa embalagem B ela é mais vantajosa do que a embalagem A. Como a gente está perguntando qual das duas embalagens é a menos vantajosa, então a resposta aqui é a embalagem A. A embalagem A é menos vantajosa que a embalagem B. Como eu disse, comprando a embalagem A, você leva menos produto para cada real que você está pagando do que comprando a embalagem B. É bom que você entenda que esse não é o único jeito de você resolver isso, tá bom? Bom, gente, esses eram os problemas que eu queria trazer para você nessa aula. Meu muito obrigado a você que conseguiu acompanhar até o final. Espero ter trazido um conhecimento muito útil a você. Se você gostou do vídeo, deixe um like e para melhorar seu aprendizado, faça exercícios. A gente se encontra então um pouco mais adiante para falar mais de cilindros, para falar mais de geometria espacial, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.